Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Publicano, vamos lá. O publicano é o hebreu, o judeu, que trabalha coletando impostos para Roma. Então, publicano é o traidor da pátria para os hebreus. Ele é um ser odiado e desprezível. Vamos lembrar, já falei isso aqui em outros vídeos. Israel era oprimida e dominada pelo Império Romano. Então vamos imaginar aqui no Brasil. Imagina que os Estados Unidos invadem o Brasil, começam a nos oprimir e o imposto que a gente paga aqui não fica mais no Brasil, vai para os Estados Unidos, certo? Então é um povo sendo oprimido por outro povo. O publicano seria o brasileiro que aceitou trabalhar coletando impostos abusivos do seu próprio povo para mandar para o país que oprime. Então, seria um brasileiro coletando impostos e mandando para os Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Então, o publicano, ele era detestado. Ele era tido como traidor, como um cão sarnento. Todo mundo odiava ele. Então, aqui é o publicano e sentado na coletoria. O que é a coletoria? É o posto de trabalho, é onde ele ficava para coletar os impostos. Então, ele estava trabalhando. E disse-lhe: siga-me. Olha isso aqui que poderoso. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu sempre fiquei pensando quando eu lia esse texto, como será que foi esse chamado doce e poderoso para a pessoa aceitar não só imediatamente, como largar tudo, levantar e ir. Imagina se fosse com você. Você lá, no meio do seu horário de expediente, Jesus chega, fala: siga-me. Você levanta, larga tudo, não pede nem demissão, nem levanta e vai. Gente, olha que coisa poderosa. E eu sempre pensei nisso, sempre refleti nisso. Como será que foi a voz, a expressão no rosto de Jesus? Quão doce é esse chamado para que a gente aceite assim imediatamente? Quem aqui já teve essa experiência? Já foi chamado por Jesus? Já ouviu a doce voz do Espírito Santo e falou: é isso que eu quero, eu vou. Foi isso que aconteceu aqui com Levi. Só abrindo parênteses, Levi é Mateus, tá? É o mesmo, ele tinha os dois nomes. Então, só para vocês saberem, o apóstolo Levi é Mateus. Então, Levi, olha só, ele não só levantou e foi, como ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Jesus sempre está ligado à mesa, à comunhão, à ceia, né? Então, onde Jesus chega, existe comunhão, existe alegria, existe festa. Jesus entrou, tem festa, tem celebração. Continuando o texto. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Quem poderiam ser os amigos do publicano se ele era odiado pelo resto das pessoas? Outros publicanos, não tinha outro jeito. E outras pessoas, os discípulos de Jesus, eu acredito, enfim. Ele chamou todo mundo. A salvação entrou na minha casa hoje, então hoje tem festa, hoje eu quero celebrar com vocês. É isso aqui que esse texto significa. Versículo 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, eles estão em todos os textos, né? Os muito religiosos que perseguiam Jesus. Queixaram-se aos discípulos de Jesus. Ó, eles são covardes. Por que eles não foram falar com Jesus? Conhece gente assim? Extremamente religiosa, mas não reclama o que quer reclamar com quem tem que reclamar. Fica reclamando com os discípulos. Sabe se queixar, mas se queixa com a pessoa errada, com quem não pode resolver. Se você conhece alguém assim, é mera coincidência, tá? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aqui o julgamento. Ah, rotulando, né?
Publicanos e pecadores, pessoas que não prestam, se colocando numa posição de superioridade, né? Nós somos santos, puros. Cuidado, gente, é muito perigoso a gente cair nesse laço aqui, viu? Quando a gente começa a ter vida com Deus, pra gente virar um religioso, é assim, é um pulo. Então, toma muito cuidado, presta muita atenção, porque nós não estamos imunes a esse laço. O que a Bíblia fala? Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então, muito cuidado. Quando a gente começa a se achar muito santo, muito mais puro e merecedor do amor de Deus do que outras pessoas, a gente está indo para um caminho extremamente perigoso. Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ó, isso aqui, o que João Batista já começou a fazer lá? Lembra que o texto falou pra gente que João Batista preparou o caminho para Jesus através do arrependimento. Então, o que João Batista veio fazer? Pregar o arrependimento para amolecer os corações, deixar os corações quebrantados e prontos para receber Jesus. E é o que Jesus está falando aqui, que ele veio para salvar através do arrependimento. É muito interessante a gente focar nisso aqui, nos tempos em que a gente tem vivido, em que as pessoas pregam o que eu chamo de Jesus, paz e amor. Parece um Jesus hippie. É só amor, tudo pode, liberdade. E quando nós lemos a Bíblia, por isso que é importante você ler a Bíblia e não crer naquilo que te contam a respeito da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus fala muito sobre arrependimento e juízo. Jesus falou demais sobre o inferno, sobre o lugar onde o fogo nunca acaba. Jesus pregou muito sobre o inferno e muito sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? É você reconhecer o seu erro e não fazer mais. Se você erra, sente culpa e volta a fazer, você sentiu remorso. Arrependimento é quando existe mudança no comportamento. Você fez, viu que errou e decide não fazer mais. É para isso que Jesus nos chama, arrependimento do pecado. Quando Jesus salva do apedrejamento a mulher adúltera, o que ele fala para ela? Eu não te condeno, vá e não peques mais. Eu não estou te condenando, mas também não estou dando aval para o que você está fazendo. E aí a gente vê aqui em Levi, né, em Mateus, o arrependimento. Por isso que foi tão fácil ele largar tudo e seguir Jesus. Por isso que foi tão simples. Quando existe um coração quebrantado e arrependido, existe espaço para Jesus trabalhar e operar grandes milagres. Por isso eu quero te convidar a fazer uma oração assim. Você vai pedir para Deus, para o Espírito Santo, acender dentro do seu coração como se fosse uma lanterna, para que ela possa iluminar todo o seu porão, para que você tenha acesso, para que ele te mostre quais são os pecados dos quais você tem convivido há tanto tempo que você nem percebe mais que está fazendo e que você precisa se arrepender. Porque olha o que Jesus diz. Ele diz que ele compara o pecador ao doente. Quem está doente precisa de arrependimento de pecado. Então, Jesus não quer que nós vivamos uma vida doente. Ele te quer saudável. Ele te quer com uma vida plena. Então, se você pedir para o Espírito Santo te mostrar aonde você precisa se consertar, tenha certeza que ele vai ter o maior prazer em fazer isso. E não só te mostrar para te acusar, mas para que você seja curado, para que você se arrependa genuinamente e que o Espírito Santo te ajude a transformar essa área da sua vida. Assim como Levi, que era um traidor, odiado, sabia da sua condição e virou um discípulo de Jesus. Não só um discípulo de Jesus, como também foi quem escreveu um dos evangelhos. O primeiro evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. Então Deus tem poder para transformar a sua história, seja ela qual for. Que Deus te abençoe.